Era uma manhã ensolarada no Hospital São José. Ana, uma mãe de primeira viagem, segurava seu filho recém-nascido, Otávio, nos braços, sentindo uma felicidade que não conseguia descrever. A família tirou várias fotos do bebê, registrando os primeiros momentos de vida dele. João, o pai, estava ao lado de Ana e do bebê, emocionado, enquanto os avós e tios se revezavam para segurar o pequeno Otávio e também tirar fotos para guardar de recordação. O nascimento de Otávio tinha sido complicado. Ana teve um problema grave durante o parto, uma ruptura no útero, que fez com que ela precisasse de uma cirurgia de emergência para retirar o útero. Com isso, Ana não poderia ter mais filhos, o que tornava Otávio ainda mais especial para o casal. Eles sempre sonharam em ter muitos filhos, mas agora colocavam todo o amor e esperança no pequeno Otávio. Mas, em meio a tanta felicidade, um mistério começou a surgir. Algumas horas depois do parto, o berço onde Otávio estava ficou vazio. Como um bebê pode desaparecer de um hospital tão movimentado sem ninguém perceber? A enfermeira que tinha levado Otávio para fazer exames de rotina também sumiu. A equipe do hospital, em pânico, procurou em todos os cantos, mas não encontraram nada. Quem poderia ter levado o bebê? E por que fariam isso? A família, ainda atordoada, só percebeu que Otávio tinha sumido quando a chefe das enfermeiras entrou no quarto com uma expressão de desespero. O berço vazio virou um símbolo de tristeza para eles. O que tinha acontecido naquela manhã? Quem era a misteriosa mulher que levou o bebê? Quando Ana soube que ninguém sabia onde estava seu filho, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A alegria de ser mãe se transformou em um grito de desespero. João correu pelos corredores do hospital, procurando qualquer sinal de Otávio. O hospital virou um caos, com médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro, enquanto a segurança do hospital fechava todas as saídas na tentativa de encontrar a falsa enfermeira que havia levado o bebê para os exames. No entanto, ninguém a encontrou. E o mais assustador foi quando descobriram que a mulher que pegou Otávio não era enfermeira de verdade. O sequestro do bebê era algo real e terrível. A polícia foi chamada imediatamente. Detetives começaram a interrogar funcionários, pacientes e visitantes do hospital. Eles também verificaram as câmeras de segurança, mas não encontraram nada de suspeito. Como alguém conseguiu sair com um bebê sem ser notado? Enquanto isso, Ana e João tentavam manter a esperança. Amigos e familiares foram ao hospital para oferecer apoio e ajudar a buscar informações que pudessem levar ao paradeiro de Otávio. A notícia do sequestro se espalhou rapidamente pela cidade, chocando a comunidade local. O hospital colaborou totalmente com a investigação. Uma equipe especial foi formada para verificar todos os registros e tentar descobrir quem era a falsa enfermeira. Será que alguém de dentro do hospital estava envolvido? Era um crime planejado? Mesmo em estado de choque, Ana conseguiu descrever a falsa enfermeira para a polícia. Com base na descrição dela, um desenho falado foi feito. No desenho, aparecia uma mulher com uma aparência comum, mas com alguns traços que pareciam familiares para João. Ele olhava para o retrato, sentindo que conhecia aquela pessoa, mas não conseguia lembrar de onde. Isso só aumentava o mistério e a angústia. A mídia, sempre interessada em histórias chocantes, logo ficou sabendo do caso. Isso trouxe ainda mais pressão para a polícia, já que repórteres estavam acampados na porta do hospital, esperando por novidades. No meio de tanta dor e confusão, uma pergunta não saía da cabeça de todos: onde estava o pequeno Otávio? Quem o havia levado? Os dias passaram, e chegou o momento de Ana sair do hospital. O que deveria ser um momento feliz, de sair com o bebê nos braços, se tornou uma das piores experiências de sua vida. Enquanto outras mães saíam do hospital com seus filhos, Ana se preparava para sair de mãos vazias. João segurava a mão de Ana, tentando confortá-la, mas ele também estava arrasado. Caminhar até o carro foi uma tarefa lenta e dolorosa. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Quando chegaram em casa, a dor aumentou ainda mais. O quartinho de Otávio estava pronto, decorado com carinho. Ana chorava em silêncio, olhando para o berço vazio, onde seu filho deveria estar. O berço,
montado com tanto cuidado, os brinquedos escolhidos com amor, e as roupinhas dobradas na cômoda, agora pareciam lembranças cruéis do que havia sido tirado deles. Ana caiu no chão, abraçada a uma pequena manta que sua mãe havia lhe dado de presente. A dor era imensa, como um buraco no coração que nada conseguia preencher. João tentava ser forte para apoiar Ana, mas ele também estava destruído. Nas noites silenciosas, ele chorava sozinho, imaginando onde seu filho poderia estar. Cada dia que passava sem notícias era como um golpe, e a incerteza sobre o que havia acontecido com Otávio os consumia. A vida continuava, mas de forma dolorosa e arrastada. As visitas dos amigos e familiares traziam algum alívio, mas a casa nunca mais foi a mesma. João e Ana viviam um pesadelo acordados, esperando desesperadamente por um milagre que trouxesse seu filho de volta. Nos corações deles, uma pergunta sempre surgia: será que um dia viriam Otávio novamente? Os dias viraram semanas, e as semanas, meses. Ana, que antes era uma mulher cheia de vida, entrou em uma profunda depressão. Ela se isolava, passando horas no quarto de Otávio, olhando para as roupinhas e os brinquedos. Seu mundo havia desmoronado, e ela não conseguia encontrar uma saída daquele poço de tristeza. João, por outro lado, canalizou sua dor em uma busca incansável por respostas. Ele ia constantemente à delegacia, revisava relatórios e interrogava testemunhas. Ele espalhou cartazes pela cidade, oferecendo recompensas e pedindo por qualquer informação sobre o paradeiro de seu filho. Mas, com o tempo, os detalhes do sequestro começaram a parecer cada vez mais distantes e difíceis de resolver. A mídia, que antes falava tanto sobre o caso, começou a perder o interesse. Sem novas pistas ou novidades, o desaparecimento de Otávio se tornou apenas mais um arquivo esquecido nos registros policiais. Os repórteres que antes ficavam na porta do hospital já tinham seguido para outras histórias, deixando João e Ana sozinhos em sua dor. Cada aniversário de Otávio era uma tortura. O que deveria ser um dia de celebração era marcado por uma tristeza profunda. Todos os anos, Ana fazia um bolo e colocava uma vela para cada ano que Otávio completaria. Ela se sentava à mesa, olhando para o bolo que ninguém comia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. João tentava consolar sua esposa, mas ele também estava despedaçado. O vazio que Otávio deixou era uma ferida que nunca cicatrizava. De vez em quando, surgiam notícias de crianças encontradas que poderiam ser Otávio. João e Ana iam atrás de cada nova esperança, fazendo exames de DNA que sempre davam resultado negativo. Cada exame que mostrava que a criança não era Otávio era um golpe devastador, destruindo qualquer faísca de esperança que eles conseguiam reunir. O ciclo de esperança e decepção era um tormento constante, e cada criança que não era Otávio deixava uma nova cicatriz no coração deles. A ausência de Otávio se tornava mais dolorosa a cada dia. A dor era constante, um lembrete cruel de um futuro que foi roubado deles. A esperança, embora fraca, nunca desaparecia completamente. João e Ana se agarravam à mínima chance de que um dia, de alguma forma, seu filho seria encontrado. Mas a incerteza e o sofrimento eram implacáveis, e cada novo dia era uma batalha para sobreviver à dor e à perda. Anos se passaram desde aquele dia trágico, e a dor nunca diminuiu para Ana e João. Mas, um novo raio de esperança surgiu quando um novo investigador assumiu a direção da delegacia responsável pelo caso de Otávio. Este novo investigador era conhecido por sua determinação e audácia. Jovem e ambicioso, ele queria fazer a diferença na polícia. Ele decidiu revisar os casos antigos, na esperança de encontrar uma nova pista. Um dia, João recebeu uma ligação inesperada. O investigador queria vê-lo na delegacia. Com o coração acelerado e uma mistura de esperança e medo, João foi ao encontro. Ao chegar, o investigador o cumprimentou com um aperto de mão firme e um olhar sério, mas gentil. "Senhor João, eu tenho uma novidade que pode mudar tudo", disse ele. "Surgiu uma nova tecnologia no mercado que pode nos ajudar. É um software de reconhecimento facial que pode usar fotos antigas para prever como a pessoa se pareceria hoje. Eu acredito que podemos usá-lo para criar uma imagem atual de Otávio." João sentiu uma onda de emoção. "Você acha que isso pode realmente funcionar?", ele perguntou, tentando segurar as lágrimas.
É uma chance, e toda chance vale a pena tentar, respondeu o investigador. Com a sua permissão, gostaríamos de usar as fotos de Otávio bebê nessa tecnologia. João, sem hesitar, entregou as fotos mais preciosas que tinha, as que foram tiradas nos primeiros dias de vida de Otávio, antes de ele ser tirado de seus braços. As fotos foram digitalizadas e enviadas para o software, que começou a processar as imagens, tentando prever como Otávio se pareceria agora, 14 anos depois. O processo foi tenso, cada segundo parecia uma eternidade. João observava ansiosamente, esperando que a tecnologia trouxesse um milagre. Quando finalmente a imagem apareceu na tela, o coração de João quase parou. Ali, na tela, estava uma imagem de como seu filho poderia estar hoje. Era como ver um vislumbre de uma vida que ele temia nunca mais reencontrar. Com essas novas imagens, o investigador agiu imediatamente. As fotos foram distribuídas nas redes sociais, em sites de crianças desaparecidas e até na mídia, que voltou a se interessar pelo caso. A história de Otávio ganhou uma nova vida, com jornais e programas de TV contando novamente a tragédia e uma nova esperança surgiu. João e Ana, pela primeira vez em muitos anos, sentiram que, talvez, só talvez, seu filho poderia ser encontrado. A cada reportagem e a cada compartilhamento nas redes sociais, a esperança crescia. Mas, junto com essa esperança, também vinha o medo de mais uma decepção. O país inteiro ficou comovido com a história de Otávio, e as fotos se espalharam rapidamente. Será que essa nova tecnologia traria a resposta que a família tanto esperava? Ou seria mais uma falsa esperança no longo e doloroso caminho que eles estavam percorrendo? A tensão em torno do caso de Otávio aumentou com a divulgação das novas imagens. As redes sociais fervilhavam com mensagens de apoio, e a mídia acompanhava cada novo desenvolvimento. Então, algo inesperado aconteceu. Pouco tempo depois da divulgação das imagens, uma denúncia anônima foi feita à delegacia. O investigador, com urgência, ligou para João. Senhor João, recebemos uma denúncia. Alguém afirma ter visto uma criança que se parece muito com as imagens geradas pelo software. João sentiu uma mistura de esperança e medo. Onde essa criança foi vista? Ele perguntou, tentando manter a calma. O mais surpreendente, respondeu o investigador, é que a criança foi vista na sua cidade natal, onde o senhor cresceu. O coração de João bateu mais rápido. Seria possível que seu filho estivesse tão perto esse tempo todo? O investigador continuou, a denúncia veio de alguém que quis permanecer anônimo, mas disse que a criança vive com uma mulher que parece evitar contato com a comunidade. Há algo suspeito nisso, e precisamos investigar. Ana, ao ouvir a notícia, ficou dividida entre a esperança e o medo de mais uma decepção. Temos que ir até lá, João. Não podemos perder essa chance, disse ela, com lágrimas nos olhos. A equipe de investigação se organizou rapidamente. João e Ana se juntaram a eles, incapazes de esperar mais um segundo sem saber a verdade. A viagem até a cidade natal de João foi silenciosa, com os dois mergulhados em pensamentos e orações. Ao chegarem, as lembranças da infância de João se misturaram com a ansiedade do momento. A cidade, com suas ruas e rostos conhecidos, agora parecia cheia de mistérios. Os investigadores, junto com a polícia local, foram até a casa da mulher que era mãe da criança parecida com Otávio e começaram a fazer perguntas discretas, para não levantar suspeitas. Enquanto isso, João e Ana esperavam dentro de uma viatura, em frente à casa. Cada minuto parecia uma eternidade. Eles sabiam que aquela poderia ser sua última chance de encontrar Otávio. Será que a denúncia era verdadeira? Quem era a mulher que estava com a criança? Os policiais voltaram à viatura e confirmaram que havia um adolescente chamado Eduardo naquela casa, filho da tal mulher. Entretanto, a mulher, identificada apenas como Sasha, se recusou a deixar que os policiais vissem o garoto e afirmou que eles precisariam de uma ordem judicial para conseguir mais informações. Quando os policiais mencionaram o nome Sasha, João ficou chocado. Sasha era uma ex-namorada de João, e naquele momento ele teve uma lembrança. O retrato falado feito por Ana se parecia muito com ela. As coisas começaram a fazer sentido, mas, ao mesmo tempo,
pareciam completamente confusas. Será que Sasha, uma pessoa que ele conheceu como gentil, seria capaz de sequestrar seu filho? O que a teria levado a fazer isso? João, com o coração pesado, tentava entender. Ele se lembrava dos momentos que viveram juntos, de como a relação deles foi tranquila. Sasha era a última pessoa que ele esperava estar envolvida em algo tão terrível. Mas por que ela faria isso? Como ela conseguiu esconder Otávio por tanto tempo? A revelação trouxe mais perguntas do que respostas. Ana, ao ouvir sobre Sasha, sentiu uma mistura de desespero e raiva. Quem era essa mulher que havia roubado seu filho e arruinado suas vidas? O mistério ficou ainda mais complicado. A equipe de investigação se preparava para conseguir a ordem judicial necessária, enquanto João e Ana se encontravam, talvez, à beira de descobrir a verdade sobre o sequestro de seu filho. O que eles encontrariam no final dessa longa e dolorosa jornada? João então decidiu contar a verdade para Ana sobre seu passado com Sasha. Ele sabia que não podia esconder mais nada. Amor, preciso te contar algo. Antes de sair dessa cidade e ir para a capital, eu namorei a Sasha. Quando eu disse a ela que estava indo embora, ela me contou que estava grávida. Naquele momento, eu entrei em pânico. Jovem e cheio de sonhos, eu sugeri que ela fizesse um aborto, mas ela não quis. Nós discutimos muito, e então ela saiu correndo, tropeçou e caiu. Dias depois, ela me disse que, por causa daquela queda, tinha perdido o bebê. Depois disso, eu nunca mais a vi, e fui embora para a capital, onde te conheci. Ana ouviu tudo com muita atenção e chegou a uma conclusão. João, então ela não perdeu o bebê e esse menino deve ser seu filho, não é? João, ainda confuso, respondeu: eu realmente não sei, Ana. Ela disse que tinha perdido o bebê. João continuou: sinceramente, amor, acho que ela mentiu para mim e que esse menino pode ser meu filho. Sinto muito dizer isso, porque nós acreditávamos que finalmente havíamos encontrado o nosso Otávio. Mas parece que essa criança é meio-irmão de Otávio. Os dois se abraçaram, e Ana chorou muito. Ela estava devastada com mais uma esperança frustrada. Depois de se acalmarem, eles decidiram ir à delegacia para contar tudo para o delegado. Eles explicaram que suspeitavam que a criança não era Otávio, mas sim um meio-irmão dele. A história fazia sentido, mas o delegado, com sua experiência de investigação, não estava completamente convencido e fez uma pergunta importante. Senhor João, o senhor me disse que o retrato falado da falsa enfermeira se parecia com a Sasha, certo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? João ficou em silêncio por um momento e depois respondeu: acho que no calor do momento eu devo ter me confundido. O delegado, porém, não estava satisfeito com essa resposta e achava que havia mais coisa naquela história. João e Ana voltaram para o hotel, mas não conseguiram esquecer a criança. Mesmo que não fosse Otávio, João sentia que tinha o direito de conhecer o garoto, se ele fosse realmente seu filho. Com o apoio de Ana, ele decidiu voltar à casa de Sasha no dia seguinte. Quando ele chegou à porta de Sasha e ela ouviu, ficou pálida. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, batendo a porta na cara dele. Mas João insistiu. Sasha, sei que errei com você, mas você também errou comigo. Eu quero te ajudar e conhecer esse menino. Sasha, nervosa, respondeu: não precisamos de você. Vá embora e não volte nunca mais. Sem ter outra opção, João voltou ao hotel e contou tudo para Ana. Ela, sempre compreensiva, o encorajou a continuar lutando pelo menino. João, você sempre sonhou em ser pai. Mesmo que ele não seja Otávio, ele pode ser seu filho. Vamos fazer o teste de DNA. Eles decidiram entrar na justiça para conseguir o exame de DNA e conhecer a verdade. Mas algo chamou a atenção do delegado. Eduardo, o menino, tinha a mesma idade de Otávio. Havia apenas alguns dias de diferença entre os registros de nascimento. Isso significava que Eduardo não poderia ser filho de João e Sasha, já que eles não se viam há mais tempo do que a idade de Eduardo. Essa revelação foi um balde de água fria para João e Ana.
Eles já estavam começando a se apegar à ideia de que poderiam conviver com o menino nos finais de semana, mas agora tudo parecia desmoronar. No entanto, o delegado percebeu algo estranho. Eduardo não tinha o nome do pai registrado em sua certidão de nascimento. Ele começou a juntar os pontos. As duas crianças tinham registros de nascimento na mesma semana. O retrato falado feito por Ana se parecia com Sasha. Eduardo não tinha o nome do pai em sua certidão. A imagem gerada pelo software de reconhecimento facial tinha traços muito parecidos com os de Eduardo. Será que Eduardo era Otávio? Será que Sasha tinha sequestrado o filho de João? O delegado, querendo resolver o caso de uma vez por todas, pediu um mandado judicial para realizar o exame de DNA. Sasha tentou resistir, mas, diante da ordem judicial, ela foi obrigada a permitir que o exame fosse feito. Alguns dias se passaram, até que o resultado do exame chegou. E o resultado foi surpreendente: Eduardo era, na verdade, Otávio. A intuição do delegado estava certa desde o início. Finalmente, João e Ana saberiam o que aconteceu com seu filho. E assim, o mistério do sequestro foi desvendado, revelando uma verdade que ninguém esperava. Agora, o desafio era confrontar Sasha e descobrir o motivo pelo qual ela sequestrou Otávio. João foi até Sasha para confrontá-la com todas as provas. Sasha, por quê? Por que você fez isso? Por que tirou meu filho de mim? Sasha, com a cabeça baixa, começou a chorar. Quando finalmente olhou para João, ele viu uma dor profunda em seus olhos. João, eu perdi nosso bebê. O vazio que ficou foi insuportável. Eu já amava aquela criança, e, quando a perdi, me senti morta por dentro. Ela continuou: eu soube que você ia ser pai e, na minha cabeça, vi uma chance de preencher o vazio que ficou em mim. Eu sabia que era errado, mas a dor era tanta que eu não consegui lidar com a ideia de nunca ser mãe. Então, peguei seu filho, e o rebatizei de Eduardo. Para mim, ele era cura para minha dor. Sasha foi além e confessou ainda que sequestrou Otávio porque, além de não conseguir lidar com a dor da perda do bebê, ela nunca havia perdoado João por sugerir um aborto e ameaçar abandoná-la grávida. Sendo assim, a escolha da criança também foi uma espécie de vingança com João. Sasha queria que ele sentisse a mesma dor que ela. A dor da perda de um filho. João estava em choque. Ele não conseguia imaginar a dor que Sasha sentiu, mas sabia que o que ela fez foi errado e a justiça precisava ser feita. Sasha foi presa, e João e Ana finalmente puderam conhecer seu filho Otávio. O reencontro foi emocionante, mas também difícil. Otávio, agora um adolescente, estava confuso e sentia que tinha perdido sua identidade. A adaptação foi complicada, mas, com o tempo e o amor de seus verdadeiros pais, Otávio começou a se sentir em casa. Ele encontrou apoio no carinho de sua nova família, e o amor que João e Ana tinham por ele ajudou muito nesse processo. No tribunal, Sasha foi condenada pelo sequestro, e João estava lá para assistir à sentença. Mesmo assim, Otávio não conseguia esquecer Sasha, e insistiu em visitá-la na prisão. Seus pais não concordavam, mas respeitaram a decisão do filho. Para Otávio, apesar de tudo, Sasha sempre seria a mulher que o criou e o amou, mesmo que de forma errada. O caminho para se adaptar foi difícil, mas com o amor dos pais, Otávio começou a se sentir em casa e a aceitar sua nova vida. Otávio, que antes vivia com Eduardo, agora estava com João e Ana, seus verdadeiros pais. No começo, foi muito difícil para ele se adaptar. Ele havia perdido a mulher que achava ser sua mãe e descobriu que sua vida toda era baseada numa mentira. Ele não sabia mais quem era, e isso o deixava muito confuso e triste. Mas com o tempo, o amor de João e Ana foi ajudando Otávio a se sentir mais seguro. Eles deram todo o apoio que ele precisava para enfrentar essa nova realidade. João passava muito tempo com o filho, tentando criar memórias novas e felizes, e Ana cuidava de cada detalhe para que Otávio se sentisse amado. Com a ajuda de amigos e familiares, Otávio foi se acostumando com sua nova vida. Eles até adotaram um cachorro para trazer mais alegria à casa. E aos poucos, Otávio começou a se abrir mais, a sorrir e a brincar.
Ele percebeu que, apesar de todo o sofrimento, ele agora tinha uma família de verdade, que nunca desistiu de procurá-lo. Enquanto isso, Sasha, a mulher que sequestrou Otávio, permanecia presa. Mesmo com tudo o que aconteceu, Otávio ainda sentia carinho por ela. Afinal, ela o criou como se fosse seu próprio filho. Então, contra a vontade de João e Ana, Otávio decidiu que queria visitá-la na prisão. Seus pais, mesmo sem concordar, respeitaram a decisão do filho. As visitas à prisão não foram fáceis. Ver Sasha naquela situação era doloroso para Otávio, mas ele queria entender por que ela fez o que fez. Aos poucos, ele foi percebendo que Sasha também estava muito ferida, que ela agiu movida pelo desespero e pela dor de ter perdido seu próprio filho. Mesmo assim, ele sabia que precisava seguir em frente com sua verdadeira família. Com o tempo, Otávio começou a viver mais intensamente com João e Ana. Ele passou a chamar João de "ó pai" e Ana de "ó mãe", e a relação deles se fortaleceu. A vida aos poucos foi se ajeitando, e o trio encontrou uma nova forma de ser feliz, apesar de tudo o que passaram. A história de João, Ana e Otávio é uma lição sobre amor, resiliência e a capacidade de seguir em frente, mesmo quando a vida nos coloca diante de grandes desafios. O mistério do sequestro foi resolvido, e embora as cicatrizes ficassem, o amor deles era mais forte do que qualquer dor. A história de João, Ana e Otávio é uma lição de amor, dor e redenção. Mesmo nas piores circunstâncias, o coração humano busca cura e conexão. Se você se emocionou com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Temos muitas outras histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. Obrigado por assistir, e até a próxima!